Imagina você depositar sua confiança em uma pessoa, crer que jamais aquela pessoa estaria te enganando, defender essa pessoa como se ela fosse digna de toda confiança, e isso por longos anos. E quando de repente você descobre que tudo que você acreditou e defendeu não passou de uma perversa mentira. Agora imagina isso acontecer com uma nação inteira, com o mundo todo. Durante 40 anos o mundo todo acreditou em algo que hoje se comprova que não passou de uma grande mentira, uma grande fraude. O que Deus fala sobre quem age dessa maneira? Salmo 5, versos 4, 5 e 6. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os arrogantes não subsistirão diante dos teus olhos. Detestas a todos os que praticam a maldade. Destróis aqueles que proferem a mentira. Ao sanguinário e ao fraudulento, o Senhor abomina. Fica claro então que Deus detesta aquele que pratica a maldade, destrói aquele que fala mentiras e abomina o fraudulento. Fraudulento é aquela pessoa que pratica fraude. Fraude é uma palavra derivada do latim fraus, ou fraudes, significa engano, má fé. Num sentido amplo, uma fraude é um esquema criado para obter ganhos. Também significa abuso de confiança, ação praticada de má fé. Eu vou lhe dar um exemplo de abominação. Vamos supor que você seja convidado a almoçar na casa de um amigo. Chegando lá, na mesa, diante dos colegas, você recebe o seu alimento. Mas você observa que em cima do alface tem um fio de cabelo. Em meio ao arroz existem bolotas de fezes. E no copo, onde deveria ter o suco, você sente que é vômito. Qual seria a sua reação diante disso? Saiba que não é nem um átomo diante do que Deus sente quando Ele abomina a fraude. E fraude é o assunto desse DVD. Você conhece esses símbolos? Porque a pirâmide com o olho de Horus e a coruja, dois símbolos satânicos, estão no dinheiro americano. Porque o Pentágono ocultaria em si a estrela invertida, um dos principais símbolos satânicos? E a coruja disfarçada? Porque eles usam esse comprimento? Você já ouviu falar nos Illuminatis? Nos Bilderbergs, no Mondex e na nova ordem mundial. Você acreditaria? Veja tudo isso e algo mais. O que a TV esconde de você, nós mostramos. O mega sacrifício oferecido pelos Illuminatis em 11 de setembro de 2001, lançando a pedra fundamental para a implantação do governo mundial. A farsa do aquecimento global, a fim de culpar a humanidade. A Terra está em aquecimento acelerado e a culpa é nossa, o ser humano. E assim implementar o mais audacioso plano dos Bilderbergs, a redução da população mundial para 20% da atual. E mais, porque a farsa da ida à Lua, o falso ataque terrorista ao World Trade Center, a farsa dos discos voadores. Os discos voadores existem, mas eles não vêm direto do espaço cósmico. Surgem da Terra e dos lugares mais obscuros das pesquisas militares. O que significa o Monumento da Geórgia? O Mondex já começou a ser usado. A nova tecnologia está em teste nos Estados Unidos e já chegou ao Brasil. É a marca da besta na mão direita. Tudo isso com imagens, evidências, provas e os próprios organizadores declarando, o que não deixa dúvidas.
A nova ordem mundial está aqui. A new world order. 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 And really a new world order can be. In a new world order. New world order! O presidente Lula abriu o Fórum Econômico Mundial na América Latina, defendendo uma nova ordem para o mundo. Muito bem, estamos prontos para assistir a mais um DVD da série Prepare-se. E hoje trazemos algo que você jamais acreditaria se não fossem as fortes evidências que, a partir de agora, estarão na sua tela. A ida à Lua. Teria realmente o homem ido à Lua? Você sabe que muitas pessoas não acreditam nisso. E creio que após assistir a esse trabalho, você irá também se unir ao grupo dessas pessoas. Algo estranho aconteceu a caminho da Lua. Desde o princípio da história, a raça humana está em guerra. Primeiramente com membros da sua própria família, depois com seus conterrâneos e finalmente entre as nações. Provavelmente os conflitos humanos provêm do caráter natural da natureza humana e dos lugares desconhecidos e intocáveis do sentimento humano. Costuma-se dizer que nossos conflitos começam, na verdade, quando ainda somos embriões, precedendo até mesmo a criação do planeta Terra. Nos terrenos celestiais, entre os espíritos. Costuma-se dizer que o princípio da guerra foi criado por um anjo caído, cujo sentimento contra Deus foi o orgulho. Na antiga Babilônia, em uma idade tão distante quanto ao tempo, cujo milênio permanece desconhecido, a Torre de Babel começou a ser construída. Seria o maior feito da raça humana. Uma torre tão alta que o seu topo alcançaria os céus. E com ela se provaria ao mundo que havia uma raça superior. Seria uma ironia de Deus que nunca terminaria. O tempo passou, as nações caíram, emergiu uma era de máquinas. Uma vez mais, a ingenuidade da espécie que dominava as demais descobriu que a seu tempo foi o maior feito monumental jamais imaginado. A maior máquina já construída pelo homem. Uma automatização gigantesca, tão reveladora, que mesmo antes de ser concebida, só poderia ter um nome: Titanic. Em 10 de abril de 1912, ele partiu ao mar. Diziam-se que era esse o barco que nem Deus poderia afundar. Mas acabou resultando em uma ironia, porque o elemento que se supunha que o manteria a flutuar foi justamente o que o fez afundar. A água congelada em forma de iceberg. Nem sequer terminou a sua primeira viagem. Mas surgiria uma nova era de grandezas. E provavelmente a última, a era espacial. A competição pela vitória não era paralela. As nações gastavam bilhões de dólares em pesquisas para ganhar uma da outra. A União Soviética lançou o primeiro satélite artificial, o primeiro animal e o primeiro homem. Tinham 500% mais horas em espaço do que os Estados Unidos. E finalmente, em junho de 1969, lançaram uma nave sem tripulante à Lua. Obtiveram as primeiras mostras do solo de outro mundo. Exatamente um mês antes que Apollo 11. E assim se acirrou a corrida. Sua nave chegou sem contratempos à superfície lunar. E a primeira pedra lunar que chegou à Terra seria trazida pela União Soviética. O presidente americano nessa época, Richard Nixon, ele disse: é a maior semana depois da criação, o maior evento depois da fundação dos mares, desde a origem do universo. Desde o desenho e formação do delicado olho humano, por onde todas essas coisas se percebem. Foi uma máquina voadora com 2 passageiros aterrissando em seu vizinho celestial mais próximo e regressando a seu lugar de origem. Provavelmente, mais uma ironia de Deus se esconde atrás dessa ousadia humana. A construção da mais alta torre com o único propósito de sobressair entre as demais raças nunca foi concretizada. A máquina que foi tão grandiosa e que disseram que seria intocável, inclusive por Deus, nunca terminou sua primeira viagem.
E, finalmente, a coroação da raça humana, o maior êxito de toda a espécie humana, o maior evento da história, aterrissar na Lua. 20 anos depois, o mesmo programa espacial não pôde colocar em órbita um telescópio com a lente desenfocada. E como pôde então 2 décadas antes, e uma missão 100 vezes mais complicada, ter sido um êxito na primeira tentativa. Isso traz um minucioso estudo dos motivos da administração Nixon, um exame crítico do controle total do governo sobre a imprensa. Mas chegamos a novas descobertas da tripulação da Apollo 11 fingindo parte da missão. Mostraremos detalhes do que pode ter sido a maior conspiração governamental de todos os tempos. Algo estranho se passou a caminho da Lua. Take a trip in my rocket ship. We'll have a lovely afternoon. Kiss the world goodbye, and away we'll fly. Destination moon. We'll travel fast as a light till we're out of sight. The earth will be like a toy balloon. Oh, what a thrill you'll get riding on my jet. A destination moon. We'll go up, 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 up. Straight to the moon we two. High in the starry blue. I'll be out of this world with you. So away we'll steal in my space mobile. A supersonic, a honeymoon. Leave your cares below. Pull the switch, let's go. A destination moon. Too. We'll be high in the starry blue. I'll be out of this world with you. So away we'll steal in my jet mobile. A supersonic, a honeymoon. Leave your cares below. Pull that switch, let's go. Destination. We're flying high up in the sky. Destination moon. Você pode até estar pensando assim: bom, se a ida do homem à Lua tivesse sido realmente uma farsa, alguém já teria denunciado. E eu te pergunto, denunciar a quem? Tenha em mente uma coisa, meu amado. Você não tem do seu lado nenhum meio de comunicação que você possa confiar e recorrer a ele para fazer qualquer tipo de denúncia contra quem comanda o mundo. Eles não aceitam essas denúncias. E sabe por quê? Todas as emissoras de rádio e televisão, elas obedecem a uma concessão do governo. E o governo só dá essa concessão justamente para quem está do lado dele. Essa é a grande verdade. E, por sua vez também, o governo é comandado pela elite mundial, pelos Illuminati, pelas 13 famílias. E o que não está de acordo com eles, eles tiram do ar. Foi assim com a TV Tupi no Rio. Lembra dela? Não vou entrar nesses detalhes, mas foi assim. E o que acontece? Não há a quem denunciar a farsa da Lua, a verdade é essa. Agora, você vai assistir a partir desse momento as evidências que te mostram o tempo todo que o homem jamais foi à Lua. Deixa eu adiantar um pequeno detalhe que eu creio que seja bastante importante. A ida à Lua seria ou teria sido o maior feito da humanidade até hoje. Desde a fundação do mundo, da Torre de Babel, que se tentou ser maior do que Deus, tentou se mostrar maior do que as demais raças, você sabe que o homem não conseguiu.
Não é verdade? Então, e a ida à Lua foi uma grande ironia. Sabe por quê? Eu vou te explicar. O maior feito do homem de todos os tempos não foi possível por causa de uma minúsculazinha partícula subatômica chamada radiação.